Olá, eu não disse que a gente voltava? Estamos aqui todo mundo, né? E estamos aguardando a sua chegada para o segundo tempo desse bate-papo muito edificante, né? Com o pastor Edson e a pastora Miriam, coordenadores do CONAC, lá em Santo Antônio de Jesus. Pastor Eliseu, pastora Jaciara, Bia, pastora Patrícia, Nilson Barros, Sila já dizendo ali, voltamos, ela e Portela, Jaciara Cerqueira, enfim, pessoal chegando, pastor Edson ligeirinho já conectado, vamos estabelecer de novo para isso muito aproveita, muito produtivo, é a palavra correta. Chegamos. Voltamos. Oi, que joia! A turma está chegando. Ó, bastante gente está voltando, hein? Graças a Deus. Olha, eu Isso vou quer fazer dizer live que com tava vocês toda gostando. semana, viu? Vocês estão arrasando aí, pessoal. Comigo no segundo tempo, metade vai embora, metade muda de canal. Já deu pra ver que ele é ciumento, né, gente? Tá vendo? Rabugento e ciumento, como diz o Lázaro, viu? Vamos lá. Não sei se a pastora Marília sabe, na minha época de juventude eu era presidente da mocidade e a gente fez um congresso de jovens e trouxemos o pastor Antônio Fonseca para ministrar. Foi, Ele não lembra disso, não. Aí também Sério? não lembro. Na época do pastor Marcelo Evangelista, você lembra dele? Lembro, dele eu lembro. Então Você era o líder de Marcelo jovens. Eu era líder de jovens. Na Olha. época, eu conheço o pastor Antônio Fonseca há muitos anos. Ele não me conhece há tanto tempo, mas eu conheço ele. Não, é porque a gente caminha por tantos lugares, às vezes a gente esquece. Um dia desses a gente foi fazer uma visita a uma pessoa daqui da igreja e encontramos a mãe dessa pessoa e ela disse: pastor, eu conheci o senhor quando o senhor era coordenador regional de jovens da Vasco da Gama. Eu disse: foi. Então, o tempo passou e a gente, graças a Deus, fez várias amizades, vários contatos e a gente fica feliz de ver que você foi promovido, né? Deixa eu falar de algumas pessoas que eu vi aqui na live, né? Principalmente agora reentrando. Tem um pastor lá de Portugal que está participando. Nossa live é internacional agora? Tá lá na Europa já. Pastor Terinaldo está lá em Portugal, está assistindo. Paulo Afonso. Como é o nome dele? Pastor o quê? Terinaldo. Elinaldo? Quadrangular, Terinaldo. Terinaldo. Isso. Pastor Terinaldo, avisa aí para toda a União Europeia aí assistir nossa live aos sábados, 8h30 da noite, tá bom? Vamos aproveitar, não só Portugal, Espanha, Itália, até... Tem gente aí de Paulo Afonso. Paulo Afonso também tem. Puxa. Tem bastante gente. Eu estou vendo aí algumas pessoas que eu conheço espalhadas aí por várias cidades. Minha avó tá assistindo a live, minha tia, que legal. minha irmã. Cruz das Almas. Beijo pra todo mundo. Ela parece até os coordenadores da Boca do Rio, a família toda, os Galiza. Pastor Eliseu, Galiza. No dia da live, a família só tinha Galiza. Hoje, eu só tô vendo aqui. Viu? Um dia eu vou fazer uma live abrindo várias janelas para juntar essas famílias todas aí. Os Mascarenhas, os Fonseca, para a gente aumentar a nossa audiência. Deixa eu formular aqui uma pergunta que mandaram para vocês. O Magno pediu para que a gente fizesse a pergunta dele. Você repete, Magno, que não deu para eu saber que pergunta foi. Mas, enquanto isso, teve alguém que respondeu. Eu acho que eu sei o que vocês vão responder, mas vamos lá. Quando o cônjuge trai o seu cônjuge, quem é traído pode se casar novamente? Perguntaram aqui. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque, de verdade, a Bíblia não traz tanta clareza, mas particularmente, eu vou na linha do pastor Antônio Fonseca. O que eu penso é que a pessoa traída, que foi vítima da situação, né? Primeiro ela tem que pensar se é possível o perdão, se é possível a restauração, né? Mas se não houver essa possibilidade, eu acho que ela tem o direito de sim reconstruir a sua vida,
né, de reconstruir numa nova oportunidade um novo casamento. É claro que cada caso é um caso. E eu aconselho a ser acompanhado por um pastor sério, um pastor comprometido, que conhece a palavra e possa dar uma instrução clara, né? Mas... Até porque hoje a gente vê muito no meio gospel, a gente torcendo para ser traído, né? Só para ter uma chance legal, vamos dizer assim, de estabelecer um novo... Existe isso, pastor? Você acha que é possível a pessoa pensar assim? Acho, com toda certeza. Você não conhece a mente humana, viu? É absurdo, né? Não, eu lhe perguntei para te instigar. Talvez a pastora lá da Boca do Rio, Jaciara, por ser psicóloga, consiga decifrar. Talvez já seja até um viés aí, como é que eu posso dizer, criminoso, né? De uma psicopatia. Mas tem gente que prefere dar esse tiro no pé para ter um álibi. É que nem deixar o carro aberto para ser roubado e ganhar. É possível. Tem gente que faz para receber o seguro. Imagina, é verdade. Então, inclusive, pastores, eu acho que a gente tem que fortalecer e valorizar bastante essa turma da área da psicologia, da psicanálise, da terapia, como coadjutores nesses processos. Porque eu tenho juntamente com Miriam encaminhado muitas pessoas que só o aconselhamento pastoral chega a determinado momento que a gente chega a alguns limites. E a gente vê que a terapia, principalmente feita por pessoas cristãs, né, conhecedoras da palavra também, contribui bastante para ajudar nesses processos, né? Tem uma pastora, inclusive ela estava assistindo a live, né, muito parceira nossa, pastora Regina, terapeuta aqui em Santo Antônio de Jesus, e contribui bastante com os nossos aconselhamentos aqui. Agora é importante sempre dizer algo, você colocou aí, mas eu quero ressaltar, eu quero fortalecer isso, ratificar, dar uma ênfase. É importante que essa pessoa cristã, profissional, tenha conhecimento bíblico, né? No sentido, porque às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que são do meio, mas que têm uma ideologia mais afinada, eu vou usar uma palavra que você usou hoje comigo, mais alinhada com o mundo do que com a própria palavra de Deus, né? Aliás, isso não é novidade. Isso não é uma novidade, né? A gente vê as cartas de João, né? As epístolas, a gente vê a grande preocupação apostólica 2000 anos atrás era justamente essas pessoas que estavam no meio, mas distorciam a palavra, às vezes por ignorância, às vezes por má intenção, enfim, mas que traziam mal para a igreja, né? Então, havia aquele cuidado de tentar blindar a igreja contra essas ideias que muitas vezes, né, é classificada como heresia, vamos dizer assim, teologicamente. Então, hoje a gente sofre... Oi. É importante analisar tudo pela lente da cosmovisão cristã, né? Então, a psicologia e todas as áreas nós precisamos, né? Você falou cosmovisão aí, mas não tem nada a ver com astrologia, viu, gente? Não, é só para explicar. Só uma palavra bonita dessa, eu sei. Eu sei o que é isso. Eu sei. Eu sei, papai. Pela lente do Evangelho. Mas sabe que é importante, porque hoje em dia a gente tem até gospel que... Qual é o seu signo? Escorpião. Qual é o seu signo? Sagitário. Né? E ainda bota nas redes sociais. É verdade. Então a gente mesmo? É verdade. Precisamos voltar ao Evangelho. Santo Antônio de Jesus é um mundo à parte, né? É um paraíso na Terra. Não, aqui também tem as distorções. Mas para os lados de cá tem disso. Então, por isso que ela falou de cosmo, digo cosmo, planeta, lua, mapa astral, então vou entrar logo nisso. Né? Tem gente querendo ver a sorte, né? Ver se o signo dele combina com o signo dela para fazer no mapa astral. Bota em rede social e tudo mais. E não tem nenhum constrangimento. São os novos cristãos aí, que é por isso que são tabletinhos de sal que não salga nada, e a gente está vivendo essa sociedade aí crítica, né? Mas vamos melhorar.
Abraço, pastor Amém. Em Neilton, nome de Jesus. pastora Sandra, a ovelhinha dele aqui, o Aildo, está sempre presente com a gente aqui. Pergunta? Sim, a gente fica pensando no assunto. Eu não vou poder falar o nome da pessoa, tá certo? Fala não. Mas só é que é uma esposa, ela está muito ferida e decepcionada com o casamento. Ela não se divorciou, já pensa nisso, né? Mas ainda não abriu mão do casamento por uma questão De dar mais uma chance, dar mais uma chance. acreditando no milagre. E também ela tem aquilo que a pastora Miriam falou, né? Ela respeita e considera muito a aliança. Mas ela tem sofrido muito na mão de um marido que não a considera mais, não a olha mais como esposa, não a respeita. Para vocês terem ideia, assim, é porque eu não posso nem falar aqui muito abertamente, senão eu vou dar dicas e tem pessoas que vão entender. Mas, assim, de marcar um compromisso na igreja e ela vir na frente e chega no meio do caminho e se desvia, vai fazer outra coisa. Isso está cansando muito ela. Então, ela quer saber, além de orar, que eu sei que é o que vocês vão me dizer e que realmente é o primeiro passo, o que mais ela pode fazer para tentar salvar esse casamento que, na ótica dela, está ficando insuportável. Até então, ela não sabe nada de traição, enfim, mas a maneira como ele trata, como ela tem sido tratada com tanto desdém, insignificância, que faz ela se sentir um lixo e ela não está mais suportando essa situação. Como fazer? E um detalhe importante, viu, pastora Miriam? Parece que ele não contribui, ele não colabora. Porque para haver mudança, né, minha avó dizia que uma andorinha só não faz verão. Acho que tem que ser os dois, né, querendo a contribuição dos dois. Mas só ela está lutando, entendeu? Só ela tem lutado, só ela tem investido e nada tem acontecido. Bem, são situações delicadas, né? A gente enfrenta e a gente conhece, né? Muitas situações assim, né? Às vezes até nesse momento de pandemia, até pelas redes sociais, né? A gente recebe directs, mensagens pedindo orientação nesse sentido. Com relação à mulher, eu não vou falar nem de oração, porque a pastora já deu a deixa aí de que é o primeiro passo e de que ela já está fazendo, né? Mas existe uma questão que a palavra nos dá orientação como mulheres, que é pela nossa atitude que ganharemos o esposo, né? Sem palavras, mas pela nossa atitude, né? Uma atitude piedosa, que há a transformação, né, na vida do esposo. Então, tentar mudar o outro não adianta, porque não temos esse poder, não temos... Só quem faz isso é o Espírito Santo, né? Só quem faz essa mudança é o Espírito Santo. Mas nós podemos estar nos dispondo a mudar, a agir, porque assim, o homem, ele é reativo, tá? É uma característica masculina. Então, a partir do momento que a mulher ela muda de posicionamento em algumas áreas, automaticamente o homem ele vai ter uma reação àquela mudança, porque o homem ele é reativo e a mulher é reagente. Né? Então, o que cabe a ela analisar e buscar diante do Senhor é justamente se há alguma atitude, alguma área, algo que ela possa fazer no sentido de transformação nela, para que mude a reação dele e a postura dele, né? Então, assim, é uma situação que cada caso é um caso, né? Existem detalhes que precisam ser analisados, mas, no geral, o que a mulher precisa estar se propondo é justamente estar mudando em si algumas coisas, né, que nós precisamos mudar de posicionamento, de ajuste e até de visão de si mesmo, que vai gerar uma reação de mudança no esposo. Muitas vezes o cuidado e zelo físico, né? Porque o homem ele é atraído pelo que vê, mulher é atraída pelo que ouve, mas o homem ele é atraído pelo que vê. Então, ela se esforçar na beleza física, né? Se esforçar em honrar a primeira necessidade da mulher é ser amada, e é o que ela está sentindo falta, porque ela não se sente amada por ele. A primeira necessidade da mulher é ser amada. A primeira necessidade do homem é ser respeitado.
Por isso que a Bíblia diz, maridos, amem as vossas mulheres. E mulheres, respeite o marido, obedeça o marido. Então, esse respeito e essa honra. O homem, ele se sente homem de verdade quando ele se sente o herói da casa, quando ele se sente o herói da esposa. Então, quando ela honrar, quando ela dar essa honra, vai ser uma nova postura da parte dela. É claro que eu não conheço a situação detalhe, né? Mas são dicas que nós podemos dar para ela, que a partir da mudança dela, o homem vai reagir de uma nova maneira. Porque em algum momento da história ele se interessou por ela. Em algum momento do casamento, lá no namoro, no noivado, ele se interessou. Então tem algo tem algo lá dentro ainda dele que pode ser despertado para restaurar esse casamento. E outra questão também é a questão da autoestima dela, né? Então, eu imagino que diante de toda essa situação, ela esteja com uma identidade, né, fragilizada, uma autoestima fragilizada. E ela precisa cuidar dela nesse momento, no sentido de restaurar a identidade dela com Deus, de quem ela é em Deus, de quem ela é diante do Senhor, né? De se levantar, de se erguer, entregar talvez essa situação nas mãos do Senhor e começar a caminhar, né? Não divorciada, mas mesmo dentro do casamento, ela começar a caminhar em crescimento diante do Senhor, cuidando de si, para que ela possa estar bem, para que ele possa ver, né, uma mudança de postura, no sentido de ver uma esposa que está crescendo, mesmo diante da circunstância, né, que está crescendo, que está respeitando, né, que está agindo, que está cuidando dele, né, e aí analisar e aguardar no Senhor. Mas, como eu disse, é uma questão que, né, existem muitos detalhes que a gente não tem conhecimento para poder estar passando uma orientação mesmo mais específica. De antemão, falando de forma global, eu quero fazer 2 colocações. Esse caso aí não entra naquela janela que a gente abriu. Então, não existe um adultério configurado e não... Peraí, eu quero abrir aqui um espaço e parabenizar, né, o pastor Cosme, né, nosso secretário estadual de missões. Hoje começou um trabalho aqui na capital, onde todas as nossas igrejas, né, principalmente começou pelas sedes regionais, começou um trabalho de desinfecção, né, um trabalho profilático para evitar o Covid-19, né? E o pastor Cosme já fez esse trabalho. Parabéns, hoje lá na pastor sede estadual, Cosme. passou pela Boca do Rio, passou aqui pela nossa sede. Então, Deus abençoe a nossa Secretaria Estadual de Missões e mostrando que nós somos uma igreja que ama as pessoas, né? Que se importa com as pessoas e que quer que elas estejam bem, não somente a alma, né? Mas o corpo também de forma saudável. E essa ação, como é que eu posso dizer aqui, vai na frente, porque a gente está fazendo isso não porque tem um decreto mandando a gente fazer essa higienização dessa forma, mas porque a gente quer estar um passo à frente, cuidando da nossa membresia. Então, obrigado pela sua companhia aqui na nossa live, chegando agora. Sei que seu dia foi corrido, mas, né, quero também ressaltar e agradecer também pelo trabalho que não vai ficar somente nas sedes, ele já me falou, vai também para as igrejas locais aí, esse trabalho que começou a ser feito. Pastor Cosme é um amigo e parceiro, né? Uma bênção. Contemporâneo também da fase de juventude, né? Da época. O pastor Cosme, eu já o requisitei muitas vezes, sempre fui atendido. Um grande abraço, pastor Cosme, nosso carinho que ele sempre tem aqui para o Santo Antônio de Jesus e região. Então, voltando aqui. Então, o caso dessa irmã não entra naquela janela, ou seja, não é permitido o divórcio. Não tem. Isso porque não existe uma traição configurada. E não existe também uma violência doméstica, né? No sentido de algo físico. Existe um desdém, um desprezo, uma indiferença. Né? Mas isso a Eva passou e a Eva é prova de que é possível superar, né? Quando Deus entra na história, quando existe paciência e uma mudança de postura, mudança de postura. A pastora Miriam, né? Gostei da posição da pastora Miriam, porque tira a irmã da condição de... Obrigado, pastor Cosme, aí pelo abraço. Tira a irmã da condição de refém, de estar contra a lona,
e colocar ela na ativa, né? Porque a reação dela, né, vai agora provocar reações no marido e ela não vai ser mais, né, como estava sendo, né, um resultado da indiferença. E quero... Porque nós mulheres, né, pastora Miriam? Somos mulheres, mas vamos aqui admitir. Temos duas posturas. Ou a gente se vitimiza, ou então a gente parte para reclamar, né, para murmurar dos nossos maridos. A gente é assim, ai, porque ele não liga para mim, ttt, né? A gente tem essa postura, né? Ou de vítimas, ou então de reclamar, de murmurar, e a gente vê que a gente não constrói muros desse jeito, né? A gente não edifica. Às vezes a gente realmente tem que mudar, né? Tá em nós a mudança. E é o que eu falo, mas elas não aceitam não, viu? Porque aí vem aquela história, porque só as mulheres. Aí entra, sabe, naquele embate. Gente, a questão não é porque só as mulheres. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa. Cabe a nós, né? Foi algo que Deus deixou essa postura de construir com sabedoria para a gente. Então, e não é a questão de só as mulheres, é a questão de quem tem o entendimento primeiro. Isso. Então, assim, se é a mulher que tem o entendimento primeiro de que é necessário fazer algo, né? Então, o inteligente é agir para poder que esse algo seja feito, né? E não se posicionar, né, como refém, como vítima e ficar, né, só no que o outro está fazendo ou não está fazendo. E quanto mais a mulher assume essa postura da vítima, ela se torna chata, né? E aí entra aquele texto, ela perde a beleza diante dos olhos do marido, né? Aí entra naquele texto de Salomão, que é melhor você morar lá no meio do mato, estou trazendo para uma tradução do século presente, né? Do que num palácio com uma mulher reclamona, chata, rixosa. Então, é por aí. Então, tirar... Aliás, nem Deus aguenta quem reclama, né? Os murmuradores morreram... Deus ama quem clama, mas não quem reclama, né? Então, clamar é uma coisa. Jeremias 33 diz, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas reclamar pode ser uma sepultura no deserto. Antes que eu esqueça, só aqui que eu estou desde o início da live, eu quero mandar um beijo para a pastora Letícia de Santo Antônio de Jesus, a Luíla, o marido dela, que é campeão lá de jiu-jitsu, parece que é o nome dele. Isso, tem membros da igreja dela aí assistindo. Isso. Tem também o irmão, esqueci agora, muito, muito bacana, da pastora Luíla, não sei se é bem o Rodrigo. Né? Rodrigo, Quando eu vejo o Rodrigo, eu digo, meu Deus, como a vida passa rápido. Eu conheci Rodrigo menino, de 8, 10 anos. Hoje eu olho para ele, ele disse, um dia eu cheguei em Santo Antônio de Jesus com barba. Ele disse, pastor, estou criando barba porque o senhor estava com barba. Aí eu envelheci agora. O Rodrigo, gente boa. Aliás, o pessoal de Santo Antônio de Jesus é muito, muito 10. Meu sogro quem nasce em Santo Antônio de Jesus é o que mesmo? Sei lá. Santo Antoniense. Santo Antoniense, né? Então até meu sogro... o pai dela é daí. É fazendeiro aí. Metade das terras é dele, viu? Talvez o marido ainda tenha umas heranças por lá de cá. Se não for dos Mascarenhas, é dele. Viu? Então, para concluir, eu quero falar aqui, eu vi um pessoal falando aqui, procura pastor José Gonçalves, procura pastor Cláudio Duarte, com todo respeito a esses colegas de ministério, sem nenhuma soberba, eu quero dizer, procure os nossos coordenadores regionais de casais, pastor Edson, pastor Amigo, procure os nossos superintendentes, procure os nossos pastores. A gente tem mania de achar que a grama do outro lado é sempre mais verde, né? E desvalorizar a prata da casa. Em cada região, ou pelo menos na maioria delas, nós temos pessoas preparadas, não somente porque sentaram na cadeira para ouvirem lições, mas preparadas porque Deus forjou através da vida, né, para ensinar, né? Então, se você pegar as lives anteriores, a gente vai ver que cada coordenador regional tem uma bagagem tremenda, né? E tem me deixado, no bom sentido, meu pai na fé dizia orgulho santo, né? O pastor Venceslau, né? Então, me deixa com orgulho santo de saber que vocês formam essa equipe de primeira que a gente tem na Bahia
e vocês estão sendo vistos lá pelo pessoal lá de cima, viu? Então, Que bom. Um Mas abraço. quando a gente criou esse projeto, a gente falou, nós falamos, vamos convidar cada sábado um coordenador regional, porque a gente tinha certeza que vocês tinham muita bagagem, muito conhecimento, né? A gente poderia ligar para pastores de outros lugares, de outros estados. A gente falou, vamos fazer com os nossos coordenadores, porque não é à toa que Deus os constituiu lá, e eles, né, têm uma das grandes virtudes, né, foi a disponibilidade, né? Então Davi foi escolhido para lutar com o gigante. Eu não acredito que é porque ele tinha sido campeão de Israel naquele ano de arremesso com funda, mas foi porque ele se colocou como disponível. Eu vou lutar, né, com esse gigante. Então, é esse o padrão de escolha, pessoas que se coloquem disponíveis para o reino, né? Então, e eu fico muito grato, pastor, de ter um pastor coordenador com essa sensibilidade, principalmente para nós. A gente está bem no interior, fora da capital, mas a gente se sente honrado em participar desse time. E estamos aqui como soldados prontos para a batalha, né? Para o que der e vier. Mas sim, em Santo Antônio de Jesus a gente tem buscado realizar um trabalho, né, com os casais. Já realizamos há muitos anos trabalhos locais, mas agora a gente está estendendo exatamente para a região. Muito bem. O pastor Joselito também vai ser o próximo, que tem gente pedindo aí. Nossa, o pastor Joselito. Próximo depois de mim, porque ele já está na fila. Ele já me deu 2 dribles, ou foi um de agenda, né? Mas eu sei que ele também é pastor, tem ainda o pastor Joselito. Então, eles já foram convidados, pastor Joselito e pastor Adel. Mas eles não puderam. Mas eles não tiveram conflito de agenda aí, não foi possível. Mas, sem problema, pode ir primeiro lá em Santo Antônio, mas a gente está na fila de espera aí. Então, é isso, a gente tem que parar com todo respeito, a gente se encontrou com o pastor Cláudio Duarte um dia desses aí, é um ministério, são bênçãos, mas a gente precisa entender que Deus tem profeta em Israel, né? Tem profeta na nossa casa, tem profeta na nossa denominação, e a gente precisa compreender isso e começar a valorizar. Até porque, às vezes, a gente fica criando expectativa em cima de nomes, né? E Deus quer que a gente coloque expectativa no nome dele. A questão é essa. Não é no nome do pastor Antônio, da pastora Marília, do pastor A ou B, mas é no nome de Jesus que as coisas acontecem, né? Então não precisa ir tão longe. E até porque é o pastor que conhece a ovelha, né? Então, quando vem uma outra ovelha, né, contar a história que a gente até não conhece, né? A gente não tem um olhar completo, mas a nossa ovelha a gente conhece, a gente já sabe a personalidade, a gente já sabe o histórico. Isso até ajuda no processo, né, de auxílio, de orientação. A primeira coisa, quando eu recebo algum pedido de aconselhamento pela internet, eu pergunto, você tem pastor? Porque se você tem pastor, procura ter um pastor. Eu não Conversa sou, com ele. né? Conversa com ele, enfim. Não tendo pastor é uma outra história, aí é uma alma que a gente pode abençoar enfim. Eu quero encerrar... Tem mais pergunta aí, pastor? Opa, o homem está com o fôlego todo. Eu estou dizendo mais aqui, pergunta? Alguém estava reclamando aí que não foi respondida a pergunta, mas é uma disposição. Eu quero encerrar falando sobre isso, né? O trechinho da música que eu comentei. Eu quero ser curado para curar também. Eu quero que você faça uma conclamação para que cada casal, aonde quer que esteja nessa Bahia ou no mundo, lá em Portugal, ou, né, que nem o pastor está lá e outras pessoas podem estar agora assistindo a live. A gente tem pessoas da igreja que estão em outros países também e às vezes nos acompanham pelas lives, para que essas pessoas entendam, olha, a cura que Jesus operou na minha vida é para que eu possa me levantar e também ser corpo de Cristo curando alguém. Faz um apelo aí que o Espírito de Deus, né, use vocês para que outras pessoas se levantem para alcançar casais. E não precisa muita coisa. Eu não estou falando aqui se levantar para ser o teu sucessor, para ser o teu Eliseu, né? Eu estou falando assim para convidar um casal para ir para o culto de casais, né? Para falar de Jesus para alguém. Estudos mostram que a gente fala em torno de 16 mil palavras por dia. E sem querer ser apedrejado pelas mulheres, acredito eu que as mulheres falam aí de 18 a 20 mil.
Mas muita gente não fala o dia inteiro Verdade. do, do nome de Jesus. Mas você sabe por quê, pastor, que mulher fala mais que o homem? Não. Não, é porque quando ela fala, o homem depois diz assim, hã? Aí ela tem que repetir de novo. Presta atenção, aí tem que repetir. Aí... Então vamos mudar para 36 mil palavras. Então, mas... então foi boa essa. Mas isso aí que você falou é importante. Nós vemos hoje uma geração com falta de referência. Não, eu ia dizer, fazer uma observação. Então, a culpa da gente falar muito não é nossa, é deles. É surdez. Nós vivemos dias de faltas de referência. Nós vivemos dias em que falta referência, principalmente referência masculina. Nós vivemos dias de falta de referências de masculinidade e falta de referências de casais. Então, para casais que estão nos assistindo agora, talvez Deus queira levantar você para ser um casal referência para esse tempo. Porque as nossas referências, e olha, não se esconda, porque não se pode esconder uma luz que está brilhando, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não se acende a luz e coloca debaixo do alqueire, mas se revele, mostre o que você é, o que tem tantos casais que são bênção, mas que estão escondidos atrás das trincheiras. E as pessoas precisam ver um pouquinho da sua vida até mesmo, um pouco da sua vida particular, sendo mostrada, revelada. Não poste no seu Facebook e no Instagram só coisa bonitinha, né? Só as fotos com filtro, né? Só o que é bom para as outras pessoas verem, mas mostra a realidade da sua vida, para que a sua vida como casal seja uma referência. Tantos outros casais que estão chegando aí precisam de referência. E tem muitos casais que são referência e estão escondidos. E outros que talvez nem são boas referências acabam aparecendo com os filtros da vida e os verdadeiros e legítimos estão um pouco escondidos. Está na hora de você sair de trás das trincheiras, levantar-se para que nós possamos deixar uma nova geração de casais abençoados, inspirados em Deus. Que Deus te use como casal, aonde quer que você esteja, na sua família, no trabalho, na escola, na igreja, né? Por que não? Para que a gente possa inspirar essa nova geração para se levantar homens de verdade, mulheres de verdade e casais verdadeiros. Amém. Deus abençoe. Pastora Miriam. Também, eu acho que hoje o que a sociedade, a igreja precisa não são referências de famílias ideais, não são referências de casais ideais, mas sim de casais reais. Deixa eu explicar, não é referência de casal margarina, né? De propaganda, aquela coisinha perfeita, tudo. Isso. Porque isso não existe, nunca vai ser alcançado, né? Quando a gente estiver nesse nível, a gente vai estar lá na glória. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está sendo aperfeiçoado. Mas o que a gente precisa são de referências de pessoas reais, com dificuldades, lutas e falhas reais no dia a dia, mas que aprendem com Cristo a lidar com essas situações, a amadurecer, a crescer, né? E a convidar Jesus para entrar na situação e ele fazer a diferença. Então, não existem casais perfeitos, mas somos casais imperfeitos que abriu a porta para o perfeito que é Jesus entrar, né? E ajustar as nossas imperfeições para que a gente possa caminhar junto nessa jornada do casamento, da família e sendo edificado, aprimorado, aperfeiçoado todos os dias por Ele, que é perfeito, por Cristo. Então, são essas as referências que hoje a sociedade precisa, né? Pessoas reais, famílias reais, que têm Jesus, o perfeito, atuando, operando, transformando, né? E nos santificando. Glória a Deus. Você coloca alguma coisinha para fechar isso? Eu quero terminar, né? Concluindo e também pegando aí o gancho de vocês, dizendo para a gente não ter medo, né? Principalmente os que estão preteando o casamento e nós que já estamos casados, que a gente não tenha medo desse relacionamento chamado casamento, que hoje em dia eu vejo que parece que as pessoas temem, né, serem casados, achando que
que é um relacionamento que vai nos tirar a liberdade, enfim. Mas casamento, como disse o pastor Edson, também é muito bom, né? É bom, a gente cresce, né? A gente cresce com o outro, a gente constrói com o outro, a gente se trabalha, a gente amadurece. Então, dizer que procurem ajuda, quem precisa, né? Não fique com problema aí embaixo do tapete, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você tem algum problema no seu casamento, procure o seu pastor, procure um casal idôneo, que tenha um casamento abençoado, que você veja que realmente é um casal que luta, né, para sobreviver, né, e viver um relacionamento bom. E com Deus, não existe casamento perfeito, casamento bom sem Deus. Essa é a questão. O problema de muitos casais é que eles estão querendo permanecer casados sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. E isso não é possível. Então, quando vocês acordarem e resolverem colocar Deus nesse relacionamento, tudo vai ficar bom. Tudo vai ter proveito. Né? Eu encerro dizendo, com a sabedoria se edifica a casa, e aí o que é a sabedoria, como ela começa, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, começando a entender a importância de Deus, o papel de Deus e o lugar estratégico que ele deve ocupar na nossa vida e, consequentemente, nas coisas que a gente faz, a exemplo da nossa relação conjugal, né? Então, compreendendo isso, a gente vai ter uma vida feliz, né? Felicidade é algo possível, é algo alcançável, né? Deus, né? Vamos pedir a eles para orar? Um dos dois, ora aí pelos casais e pelo trabalho de casais na Bahia. Pelas famílias. Então, quem está com a esposa aí, abraça ela agora. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença agora e queremos orar por cada casal, ó Deus, que está acompanhando essa live. Pai amado, nós sabemos que não existe nenhum casal perfeito, mas nós sabemos que existe um Deus que é perfeito em nós para aperfeiçoar as nossas vidas. Que possamos viver uma vida extraordinária, um casamento abençoado, um casamento repleto da graça e da bênção dos céus. Um casamento abundante em todas as circunstâncias e em todas as áreas. Seja na área do diálogo, da comunicação, seja na área sexual, seja na vida financeira, em tudo, ó Deus, que esse casal possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que aqueles que, de alguma maneira, pensaram em divórcio, que eles possam desistir desse pensamento e voltar-se os seus olhos para aquele que restaura todas as coisas. Pai, que o Senhor, o restaurador, aquele que recupera, venha agir nesse casamento e abençoar essa decisão. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Bem, eu quero agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite. Eu não te disse que ia ser um bate-papo abençoado, produtivo e edificante, e realmente isso foi o que a gente sentiu. Fomos abençoados pela participação de vocês. Com certeza. Está tudo registrado aí para a nossa posteridade aí, para as novas gerações que virão, né? Quando a gente tiver aos 100 anos, as novas gerações de lá vão poder acessar. Se não der uma pane aí nas redes sociais, exclui tudo, mas está tudo aí no Instagram e vai estar indo para o YouTube. Deus abençoe Santo Antônio de Jesus. Eu acredito que o que aconteceu até agora é só uma semente, né, do que Deus vai estar realizando aí. E porque nesses dias, né, Deus tem sido visto, né? Todas as coisas que roubavam a visão de Deus foram tiradas, né? Então, tiraram o shopping, tiraram a praia, tiraram o jogo de futebol, tiraram, enfim, os ídolos. Então, agora as pessoas estão conseguindo ver Deus, né? Até os ateus estão clamando por Ele. Então, que nesse tempo, onde as coisas que impediam a visibilidade de Deus por parte de alguns, né? Vocês possam, né, ser boca profética e restaurar os vales de ossos aí em Santo Antônio de Jesus e região e por onde vocês caminharem. Em nome do Senhor né? Jesus. Deus abençoe. Amém, Obrigado a pastor. você que nos acompanhou. Um abraço. Tchau, Beijo das tchau. crianças. São quantos, pastora? Eu sim.
Hã? Quantos? São 3. Tudo menina, é? 2 meninas e um menino. Espera aí um pouquinho. Aí, minha senhora, a senhora que está em casa, estressada com a pandemia, porque tem um filho só. Ó, essa mulher aí, essa pastora, Linda, toda maravilhosa, sorridente, toda alegre, maquiada, autoestima, ao bom lado do marido, né? Feliz da vida, com 3 crianças trancadas em casa, confinadas há mais de 100 dias. Estamos fazendo homeschool, viu? Estamos fazendo homeschool. A gente está dando aula para as crianças em casa. Está sendo uma bênção. Tem que abraçar a próxima realidade live, da glória a Deus. Próxima live vai ser... A gente vai convidar vocês para falarmos sobre isso. Próxima live Ó, vai não, ser aqui em casa, Lidando com os filhos. na pandemia. e não tem empregada doméstica, e a gente não tem babá também. Então, só nós. Que nem a gente E aqui. que nem a A gente gente. também É não suficiente. A A graça única de Deus é baba aqui é suficiente. Viu? Então, valeu, obrigado, gente. Vocês são 10. Você sabia disso, a gente já se conhece, mas batendo papo assim foi muito bom. Próxima live, minha senhora, a senhora que está estressada vai saber como vencer esse momento com a turminha de casa. Ela vai contar todos os segredos. Será que existe premiação? Se ficarem quietinhos, vocês vão ganhar um sorvete? Essas e outras dicas na próxima live com esse casal abençoado. Amamos Tchau, vocês. Deus abençoe. Um abraço. Beijo. Boa noite. Boa noite.